Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente daqueles que vocês estão vendo aqui no meu canal, porque eu levei isso daqui meio que como um desafio, tá? Então eu espero que vocês gostem. Mas antes de falar sobre o vídeo, eu vou pedir para vocês, por favor, gente, se inscreva aqui no meu canal. Ó, acabei de passar de 15 mil inscritos, bora chegar agora nos 20 mil? Será que a gente consegue essa marca? Então, ó, aqui embaixo tem um botãozinho inscreva-se, tá? Então inscreve aí no meu canal por gentileza. E se você gosta desse trabalho que eu faço aqui na internet, tem um botãozinho escrito Seja Membro, onde você pode colaborar de forma financeira com o crescimento desse canal. Fechou? Gente, o... só para contextualizar vocês, eu tô gravando esse vídeo aqui numa terça-feira, né? Toda segunda-feira eu faço uma live aqui no meu canal, né, da análise top-down dos ativos que eu opero ou dos ativos que eu acompanho. Na verdade, eu opero mais é Nasdaq mesmo, 90% dos meus trades são no Nasdaq, mas eu gosto de acompanhar, né, alguns outros ativos que também tem no mercado de futuros. E depois que eu fiz a minha live, me questionaram, né? Falaram: nossa, você só opera Smart Money, você não conseguiria fazer uma análise de ativos um pouco mais simples, utilizando aí um price action, uma análise técnica mais básica, né? Para quem ainda não chegou no Smart Money. Então, bora lá, vamos fazer aqui uma análise top-down de alguns ativos, utilizando o price action raiz, o price action básico do básico, para a gente tentar entender o contexto desse mercado, beleza? Então deixa eu mudar a minha tela. Tá aqui, gente, ó, a plataforma Xstation, né, que é a plataforma que tem o meu curso, né? Já são aqui, ó, a aba educação, ó, já são mais de 50 aulas do meu curso. Essa semana entra mais aulas, então daqui a pouco a gente vai passar de 100 aulas aqui dentro da plataforma Xstation. Eu escolhi essa plataforma para a gente poder fazer essa análise mais básica. Aqui eu abri o ativo, que é o USD IDX, né? Que é o índice do dólar. Por que que eu acho importante, né? Em todas as minhas lives de segunda-feira, eu abro ela analisando o índice do dólar. Porque a partir do sentimento do índice do dólar, é onde a gente vai tomar decisões, né, nos ativos que são contra o dólar ou dos ativos que dependem do dólar para ter a sua movimentação. Então, eu fazendo essa análise aqui no índice do dólar, ó, o índice do dólar está caindo. O que que acontece? Os ativos, igual o euro USD, que é contra o dólar, vai estar subindo. Então, eles têm uma correlação contrária. O GBP, o USD, está subindo. Tá? Então, sempre que a gente vê uma movimentação aqui no índice do dólar, a gente pode fazer uma operação para o lado contrário, né? Nos ativos, né? Nas paridades de moeda contra o dólar dentro do mercado de Forex. Por isso que eu acho muito importante a gente analisar. Então vamos lá. O que que eu consigo ver? Ó, vou pôr no maior time frame e a gente vai diminuindo. O que que eu consigo ver, gente? Aqui, ó, no cenário atual do índice do dólar. Ele está aqui numa lateralização, certo? Ó, apesar de que os últimos meses dá uma tendência de queda absurdo, eu jogando aqui no gráfico mensal, a gente vê uma lateralização. E olha só que interessante, ó, essa linha preta, vou até pegar aqui minha ferramentinha de riscar, ó, essa linha preta é o preço atual, tá? É onde ele está agora. Olha aqui onde o preço está agora. Faz sentido, gente, essa região? Faz, né? Demais. Então, o que que é essa região aqui? Uma região de suporte. Então, aqui, tranquilamente, eu posso marcar? Não posso, porque olha aqui, ó, o preço chegou, né? Aqui era uma resistência, jogou para baixo. Ó, falso rompimento, uma resistência, jogou. Lembrando que isso aqui é um gráfico mensal, tá, gente? Então, essa jogada para baixo aqui, ó, são alguns meses, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ó, quase um ano para chegar nela de novo. Falso rompimento, mais um falso rompimento no gráfico mensal, ou seja, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, ó, metade de um semestre todo acima dessa região de resistência, rompeu, né? Era um suporte. Olha, tanto que ele batia, voltava, rompeu, jogou o preço lá, ó, mais de um ano, quase 2 anos até voltar novamente. Chegou nela, jogou para baixo. Chegou, deixou pavio, jogou para baixo, rompeu. Rompeu, ó, usando como suporte, jogando o preço para cima.
Ó, quase chegou, jogou o preço para cima. Quase chegou nessa região e jogou o preço para cima. E agora estamos nessa região de novo. Gente, só lembrando, tá? Quando a gente fala de suporte e resistência, eu não estou falando de uma linha cravada, uma linha exata, tá? Na verdade, a forma certa é uma região. Então, eu estou falando aqui, ó, de uma região, tá? De suporte. Olha aqui o tanto que faz mais sentido eu marcar isso como uma região. Tá, então se eu vejo que o preço está se aproximando dessa região, o que que eu faço? Eu começo a olhar os topos anteriores. Onde foi que nós tivemos algumas rejeições? Tivemos rejeições aqui, não tivemos? Ó, olha aqui, ó, a máxima desse pavio, a máxima desse pavio. Opa, olha aqui, viu como eu consegui achar uma região e fez sentido nesse cenário mais próximo do cenário atual, tá? Então vamos lá. Ó, agora nós estamos nesse cenário aqui, tá? Ó, peguei aqui os últimos, ó, desde 2022, tá? O que que aconteceu? No mês passado, mês de abril, o preço ameaçou romper esse suporte, na verdade ele rompeu, porém no fechamento do mês ele teve um bom recuo e agora, ó, o candle atual do mês está acima dessa região de suporte, certo? Beleza. O que que eu consigo ver aqui também, gente, que eu acho interessante a gente marcar? Ó, eu vou marcar o fundinho desse corpo, porque olha aqui, ó, foi onde nós tivemos vários testes nessa região, aqui um falso rompimento e foi. E eu vou marcar também, ó, aqui, o topinho, tá, desses corpos. Por quê? Agora, eu dando um zoom aqui para o cenário atual e diminuindo para o semanal, caso ele comece a corrigir, eu tenho uma região aonde eu posso esperar um rompimento, né? Eu posso esperar ele vir aqui, romper e aí especular uma nova tendência de alta, porque no momento ele está nessa tendência de baixa, certo? Ou também pode ser uma região onde ele corrige e depois joga o preço para baixo. E foi, ó, olha aqui essa região, tanto que foi importante no passado. Para eu analisar e ver se essa região é importante, não é importante, é melhor eu olhar para o passado, tá? Então eu dou uma olhada no passado e o que aconteceu no passado pode se refletir, né, no cenário presente atual. E olha aqui que interessante. Olha aqui o valor 101.007. Se eu der duplo clique, colocar ó, 101 mil redondo, aqui ó, eu tenho uma região de suporte e resistência psicológico. Aqui, ó, 99.257. Vamos ver no 99 se vai fazer sentido. Ó, continua fazendo sentido, mas eu ainda prefiro levantar ele aqui, ó, porque aqui a gente teve essa mínima, tá? Então, ó, não é sempre que os números bolas vão fazer todo o sentido do mundo. Nesse caso aqui, no time frame semanal, pode ser se a gente diminuir o time frame faça um pouquinho mais de sentido, mas no time frame semanal eu vou manter aqui, ó, os 99.223. Então, vamos lá. No mensal, o que que eu vi? Que esse candle semanal aqui era um pavio no gráfico mensal. Apesar do semanal estar um candle de baixa, um candle negativo, no mensal ele ainda está positivo, certo? Porque isso daqui tudo foi um pavio no mensal e aqui, ó, ele ainda está positivo. Mas o que que eu consigo analisar olhando o semanal? E talvez essa correção não chegue até ali. E talvez essa correção, ó, tenha sido só até esse último fundo que foi rompido ali, ó. O último ponto de suporte foi rompido, testou aqui num pullback, então pode ser que agora nós continuamos essa tendência de baixa. Não, ó, nós estamos vendo aqui, ó, sempre uma correção muito pequenininha desde que iniciou essa tendência toda de queda, tá? Então aqui, ó, é um ponto para eu ficar de olho, um ponto de alerta, onde, ó, pode ter sido apenas um pullback para ele testar novamente esses 99.223, certo? Então, ó, aqui eu já estou montando meu viés, comecei com o meu contexto, ele está numa tendência de queda,
apesar de no mensal ainda estar positivo, isso daqui tudo ter sido um pavio, no semanal ele me mostra que pode ter sido apenas um pullback, esse pullback tenha finalizado e ele pode continuar caindo. Vamos ver agora o que que o diário está falando pra gente. Ó, o diário aqui tá uma confusão, né, gente? Aqui, ó, tá uma confusão. Vamos lá. Vamos desenhar aqui o que está acontecendo. Ele veio de uma tendência de queda, ele corrigiu, ele caiu, corrigiu, ele caiu, subiu, caiu, subiu, pá, pá, e agora nós estamos aqui, certo? Então aqui, ó, o que que eu tô vendo? As últimas aulas que eu enviei para XTB e que daqui a pouco vão estar aqui na plataforma é sobre a metodologia Wyckoff. Quem sabe o Wyckoff e viu essa estrutura aqui, sabe o que está aparecendo, né? Porém, vamos apenas dar uma analisada aqui no Price Action normal, Price Action mais simples. Ó, gente, ele tá numa indecisão, né? Ó, ele tentou fazer, ele fez, né, na verdade, uma nova mínima. Ele tentou fazer uma nova máxima, mas ele não tá conseguindo. Olha aqui, ó. Ele chega nessa região, ele até fechou um dia, né, acima, lá, o fechamento de corpo, acima dessa região, porém no outro dia ele já veio abaixo, né? Apesar de estar mostrando todos esses candles de rejeição, olha o dia de hoje aqui, ó, bem apontado para baixo, né? Então, isso daqui, o que que faz eu pensar que um próximo ponto para o DX tentar chegar seria esse fundo, tá? Então vamos lá, agora eu vou tirar esse desenho e eu vou marcar essa região. Então agora, o que que eu vou esperar para o DX, pessoal? Eu vou jogar aqui no H4, tá? Então o que que eu vou esperar no H4? Ele romper os 9.223. Ele rompendo os 9.223, eu vou esperar um pullback nessa região e aqui sim eu tenho uma boa oportunidade, né, para pensar que ele vai continuar caindo. Então, se a partir daqui, desse pullback, é onde me dá esse viés de que ele pode continuar caindo, o que que eu vou pensar, vou fazer? Eu vou esperar o DX fazer essa movimentação, romper esse suporte, testar novamente esse suporte e aí sim eu vou lá para o euro USD, eu vou para o Libra, dólar, o GBP USD. E aí quando o DX, né, o índice do dólar chegar nessa região e eu imaginar que ele pode continuar caindo, é onde pode ser que no euro USD dá uma oportunidade, né, para entrar aí numa alta, né? O GBP USD dá uma oportunidade aí para uma alta também, certo, pessoal? Então olha aqui, eu fiz uma análise de contexto utilizando apenas suporte e resistência, tá? Então olha aqui, ó, uma análise simples aqui e que se vocês verem a minha live de ontem, da segunda-feira, eu não sei que dia que eu vou postar esse vídeo, tô falando ontem, mas a live de segunda-feira da semana que eu postei esse vídeo, vocês vão ver que nós estamos com o mesmo viés, mesmo eu fazendo a análise na live utilizando apenas os conceitos, né, de Smart Money Concept. Olha aqui, aqui eu só tracei suporte e resistência, não teve linha de tendência, não teve supply e demand, não teve nada disso. Apenas com suporte e resistência eu consegui identificar aqui o meu viés e traçar um cenário, né, possível aqui, né, para eu poder esperar e quem sabe nos dar uma oportunidade. Beleza? Vamos para a mesma coisa agora pro Nasdaq, tá? O Nasdaq eu já estava fazendo uma leitura, mas vou fazer aqui essa leitura com vocês, tá? Vamos lá. Vou colocar o Nasdaq aqui no mensal. Ó, o que que eu vejo aqui no mensal, gente? Vamos traçar aqui o mensal. Ó, caminho. Ó, subiu, corrigiu. Subiu. Será que ele corrigiu? E até o momento tá subindo, certo? Então vamos lá. Aqui foi o último topo rompido.
Se foi o último topo que foi rompido, ó, eu coloco ele aqui. E olha aqui, fez sentido essa correção, gente? Fez sentido até demais, né? Olha aqui, ó. Quem traçou apenas essa região de resistência que foi rompida, olha aqui, conseguiu fazer uma operação incrível aqui, acertando o olho do mosquito, porque olha ali, ele praticamente só encostou nessa região e subiu. Ó, o Nasdaq já é um ativo. Eu gosto muito de trabalhar os números bolas com ele. O que que são números bolas? Os números redondos. Aqui, ó, 16.639. Vamos ver se 16.000 faz sentido aqui no Nasdaq? Ó, não faz sentido aqui. Então vamos lá. O que que eu gosto de fazer no Nasdaq? 16.500. Opa, fez sentido demais. Olha ali, ó. Mais preciso ainda, 16.500. Beleza. Então aqui, ó, eu já tracei o meu ponto de suporte, né, que era uma resistência, ela foi rompida, virou um suporte aqui no gráfico mensal, onde eu tenho agora o meu ponto de resistência aqui no gráfico mensal. Aqui em cima, né? Obviamente. Ó, 22.293. Vamos por 22.000 redondo. Ó, vai baixar um pouquinho, mas olha ali, pegou os 3 pavios, certo? Vamos lá agora. Isso daqui no mensal. O mensal, ó, eu tracei os extremos. Então aqui, o que que eu tenho aqui? Eu tenho um range de negociação. Isso daqui é um range, ó, máxima e mínima. Então aqui eu tenho o meu último swing high e aqui o meu último swing low. No gráfico mensal, ele está numa tendência de alta absurda, apesar de toda essa queda aqui no mês passado, né? Ele está numa tendência de alta absurda no gráfico mensal, tá? Então, ó, a gente sabe que no mensal, qual que é o viés aqui do Nasdaq? É um viés bullish. Então, vamos manter isso na nossa cabeça e diminuir aqui para o time frame semanal e ver se faz sentido. E o semanal faz sentido? Faz, ó, subiu, corrigiu, obviamente, algumas semanas, subiu, corrigiu de novo, subiu uma semaninha corrigindo, subiu, ó, um mesinho corrigindo, subiu de novo, subiu, corrigiu. E aqui, ó, olha aqui, olhando esse range aqui, ó, semanal. O que que eu consigo enxergar aqui nesse range? Quais são os pontos aonde ele rompeu, mas ele voltou rapidamente, depois ele rompeu para baixo e voltou rapidamente, ó. Eu vou marcar 2 pontos aqui, ó. Essa região faz sentido, gente, para vocês essa região? Porque olha aqui, ele veio, sentiu essa região e jogou o preço lá para baixo. Veio um pouquinho, jogou o preço para baixo, chegou nessa região, olha que deu uma acumulação, né? Porque olha aqui, pavio em cima, pavio embaixo. Aqui ele ficou sem decisão, até que num candle de força ele rompeu, voltou rapidamente, testou, mas logo já fechou aqui acima dessa região e jogando o preço lá para baixo. Ó, ele ficou algumas semanas acima dessa região até que rompeu essa região, voltou aqui para um pullback, como eu disse, né? Não é uma linha exata, é uma região. Então ele voltou para esse pullback e jogou o preço lá para baixo de novo. E agora, ó, ele está nessa mesma região. Então vamos lá, se é uma região, o que que eu posso fazer? Aqui não foi o lugar que ele acumulou? Então, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar, ó, essa acumulaçãozinha, ó, que foi aqui onde ele estava indeciso. Se eu marco essa acumulação, faz sentido o pullback nessa região e agora o preço ter chegado nela e tá tentando, ó, fechar abaixo? Faz muito sentido, certo? Então, beleza. Aqui eu já tenho noção de uma região, ó. Marquei aqui, ó, esses candles aqui, pavio e tudo mais. Então aqui eu tenho uma região onde eu posso chamar de oferta. Então vamos até colocar aqui, ó, uma corzinha vermelha. Então aqui eu já tenho uma região de oferta. Onde, cadê o texto? Opa, já estava aqui, oferta. Vamos pôr em vermelho escuro. Aumentar, então olha aqui, ó. Aqui eu tenho a nossa região de oferta no Nasdaq, tá? Que é uma região de resistência, só que não é uma linha cravada de resistência, é uma região de resistência. E olha aqui, o que que eu consigo enxergar aqui no Nasdaq também? Ó, aqui eu vou traçar uma linha para a gente dar uma olhada. Olha aqui, ó.
uma linha de tendência de alta, né? Traçando os fundos, olha aqui, fundos ascendentes, né? Com topos ascendentes. E aqui ela foi rompida, certo? Então, se ela foi rompida, ou pode ter sido um rompimento falso, ou aqui pode ter iniciado, né? Uma nova tendência nesse time frame. Então, ó, vou deixar essa linha aqui, né? De tendência. Eu vou deixar essa região de oferta marcada e agora eu vou jogar para um time frame menor. Opa, eu vou marcar aqui essa região de baixo também que eu falei que eu ia marcar. Perdão, gente. Olha aqui, ó, como faz sentido também, ó, essa outra região. Ó, até se a gente traçar ali para o passado, olha aqui. Cara, foi um topinho, jogou para baixo, foi rompido, reteste nele, jogou o preço lá para cima, testou novamente, pavio de rejeição, jogou o preço para cima, cravou nele, jogou o preço para cima. Aqui, falso rompimento, deu uma acumulada e jogou o preço para cima. Então aqui, ó, eu já tenho um range um pouco mais próximo do preço. O que que eu vou fazer agora? Ó, aqui, o que que acontece? Como eu tinha essa linha de tendência no semanal, e eu vi que ela foi rompida, o preço subiu tudo de novo, mas chegou nessa região de oferta, e no semanal eu tenho um candle negativo, já muda o viés que eu estava no mensal. O mensal, ele está numa tendência muito grande de alta, né? Então, essa tendência do mensal não quer dizer que vai refletir aqui no trade intradiário, tá? Pode ser que o semanal corrija aqui mais 2, 3 semanas, porém ele não perca esse último, não perde esse último fundo dos 16.500 e continua na sua tendência de alta. Até aí tudo certo. Então vamos lá, diário. Olha aqui no diário, ó, eu tinha essa linha de tendência, né? Ela foi rompida. Então ela foi rompida, o que que eu vou fazer? Eu vou traçar os dois últimos topos aqui, ó, pra gente dar uma olhada. Ó, tracei esse topo e esse outro, né? Para eu ter uma linha de tendência, para eu ter um suporte e resistência, eu preciso de pelo menos 2 toques de uma região. Então aqui e aqui, tá? Então olha aqui, ó, ele chegou próximo a essa região, junto com essa região de oferta, jogando o preço lá para baixo. E agora o que que teve? Um rompimento, né, dessa região. Então, opa, pera aí. No gráfico semanal, ele tá aqui fechando abaixo, certo? Então aqui eu tô com viés no semanal de que ele pode corrigir um pouco mais. No diário, ele aqui, ele começou, né, a corrigir também. Porém, ele rompeu essa linha de tendência de baixa. Será que ele inicia agora uma tendência de alta? Eu traço aqui esses topinhos e agora, olha aqui, ó, esses dois fundos aqui formando uma bandeira, sabe? Quando o cenário tá assim, eu já não gosto. Eu já prefiro tirar tudo. Isso eu tô falando por mim, tá, gente? E manter o básico, tá? O simples. O que que é o simples? Essa região de oferta que estava muito claro para mim, tá? E essas duas regiões aqui, ó, de resistência e essa região de suporte. Porém, tá muito longe do preço, não tá? Tá muito longe do preço. Então, vamos dar um zoom aqui no gráfico e tentar entender o que está acontecendo. Olha aqui, ó, eu dei um zoom. Então, eu sei que ele chegou nessa região de oferta, não conseguiu, ó, superar, pelo menos não ainda, esse último topo. Se ele não conseguiu superar esse último topo, o que que ele vai fazer? Pode ser que ele vai testar, né, uma região de fundo. Olha aqui, ó, onde eu tive uma região de fundo rompida. Aqui, ó, essa região de fundo foi rompida. Então agora, olha quanto que eu já limitei o meu range, que estava lá para cima e lá para baixo. Agora, ó, eu tenho esse range aqui, ó, mais próximo. Eu vou até tirar essa região de oferta que serviu de estudo para gente. Vou colocar esse range aqui, que foi o último topo, né? O último swing high que nós temos, lá embaixo o último swing low. Porém, ó, esse daqui foi o último fundo que foi rompido. Então, ele rompeu para baixo, ele testou aqui, jogou o preço para baixo e foi rompido para cima. Então, pode ser que tenhamos um novo teste nessa região aqui de preço, ó, dos 19.389, tá? Como eu falo, gente, é na região, não quer dizer que vai cravar no preço exato. Dá até pra gente pegar e fazer assim, ó, é nessa região, tá? Então, se tá um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, tá tudo certo, tá? Só o importante é a gente saber que
No semanal, a gente viu que ele chegou na região de oferta, tá fechando para baixo. No diário, ó, o segundo dia, fechando, né? Aqui eu não posso falar que tá fechando, mas ontem ele fechou negativo, com um pavio pequenininho de rejeição. Hoje, olha aqui, ó, ele já está bem para baixo, já tá bem apontado para baixo. Agora, o que que eu faço aqui no Nasdaq? Eu jogo no 4 horas, fez sentido essa região que eu marquei? Fez muito sentido essa região. Aqui, ó, tendência de alta, lá o preço sendo desenhado, ele sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, corrige, né? Então pode ser que estejamos numa correção para ele subir de novo. Então qual foi o último topo rompido para eu poder marcar e esperar, né, até onde pode ser essa correção? Opa, aqui, olha o tanto que eu já estou refinando todas essas marcações, tá? Então, o que que eu tenho para o meu trade intradiário de hoje? Ó, para o meu trade intradiário de hoje, no momento que eu estou gravando antes da abertura da NYSE, então essas regiões faz sentido. E o Nasdaq, olha aqui, ele gosta muito ele cria liquidez, ele vem, ó, cria liquidez, então aqui tem muito dinheiro, ele vem, toma toda essa liquidez e depois ele segue o seu fluxo. Então o que que aconteceu aqui? Ele criou liquidez, tem muito dinheiro, eu vou esperar ele tomar essa liquidez, fazer esse movimento de manipulação e depois pode ser que ele mantenha aquele viés que nós vimos no time frame mensal e continue a sua alta, tá? Então o que que eu vou esperar? Ele manipular esse último fundo. A gente tem esse último topo aqui que foi rompido. Então aqui pode ser uma região de suporte para o Nasdaq. Ó, nessa região dos 19.650 mais ou menos. Ó, ele tá bem apontado para baixo e olha aqui, exatamente esse cenário. Ó, ele cria liquidez aqui, ó, ele parou nesse gap de abertura. Não vou falar sobre gap de abertura agora, porque quem está acompanhando as aulas ainda não chegamos nessa parte de gap de abertura semanal, mas chegaremos até ela. Então, ó, o que que eu posso ver? Com todo esse contexto que a gente começou no mensal e agora eu estou no 4 horas e eu paro no 4 horas porque essas regiões que eu marco no 4 horas são as regiões que eu vou esperar o preço chegar num time frame menor para depois eu poder operar que seja num minuto, nos 5 minutos. Então são as regiões mais importantes, eu deixo até o 4 horas e depois eu só jogo num time frame menor, espero, fico com toda a paciência esperando o preço chegar até essas regiões e aí sim eu decidi o que que eu vou fazer, tá? Então olha aqui, gente, a gente sabe que no macro ele está numa tendência de alta, né, o macro no mensal, no semanal e no diário, ele começou uma correção no 4 horas, olha aqui, ó, eu vejo que ele está numa tendência de alta, formando aqui estrutura certinho, né, topos ascendentes e fundos ascendentes, porém eu sei, e olha aqui, eu estou vendo, ó, toda a manipulação que o Nasdaq faz, então ele cria liquidez, ele faz uma tomada de liquidez e depois ele vai em direção, né, ao viés que ele estava com muita força. Então, o que que eu vou esperar, gente, para hoje ou para amanhã? Ele chegar nessa região que foi o último topo rompido. Vai ser cravado aqui? Obviamente que não, né, gente? Ó, obviamente eu não posso afirmar no mercado nada é 100%, mas pode ser que não, pode ser que ele, ó, só venha, deixa um paviozinho abaixo desse fundo e depois ele suba. Pode ser que ele venha, caia bastante aqui e depois ele suba, tá? Então pode ser muitas coisas aqui. O importante é, essa daqui é meu próximo ponto de interesse para o Nasdaq. Então aqui é a região que eu vou esperar, certo? Então, pessoal, o que que eu quis com esse vídeo? Mostrar para vocês que apesar de eu utilizar o Smart Money Concept, quem vê utilizando o Smart Money Concept conseguiu ver aqui no gráfico, ó, ali tem um Fair Value Gap, tá? Essa região de Order Block e tudo mais. Vocês já conseguem associar isso com essas marcações que eu fiz. Mas olha como a gente consegue montar o nosso viés, fazer a nossa análise top-down, todo o nosso contexto no mercado, apenas utilizando suporte e resistência. Peraí, gente, tomar água, minha garganta tá raspando. Olha aqui, um vídeo de meia hora, tá? Um vídeo longo, analisando apenas dois ativos, usando apenas suporte e resistência. Viu que a gente analisando o mercado com calma, fazendo o contexto que seja na análise mais simples possível
e tendo a paciência para esperar chegar nessas regiões que nós marcamos e, obviamente, esperar a quebra de estrutura, pullback e tudo mais, a gente consegue, né? É possível ter um êxito no mercado. Fechou, pessoal? Então aí, me fala, o que que vocês acham desses vídeos mais simples? Serve para vocês? Esclareceu alguma coisa? Ou não, não gostei, Rafa, mantenha o que você estava fazendo, tá? Eu vou esperar o feedback de vocês, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.